E hoje é dia de mandado de segurança. Vamos à leitura da Lei do Mandado de Segurança, iniciando, obviamente, pela Constituição. Vamos ler algumas súmulas correlatas e alguns entendimentos que são relevantes do mandado de segurança. Então, vamos à leitura da Constituição Federal. A Constituição da República Federativa do Brasil fala sobre mandado de segurança no artigo 5º. O artigo 5º fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 69. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Súmula 625 do STF. A controvérsia sobre matéria de direito não impede a concessão do mandado de segurança. É importante a leitura dessa súmula e a sua compreensão, por quê? Porque quando você fala que o direito tem que ser líquido e certo, dá a impressão de que o direito tem que estar provado. E, na verdade, o que tem que estar provado é os fatos. Os fatos têm que não estarem controvertidos. Eles têm que estar claros. Por quê? Porque o direito, quem diz é o juiz. É essa a função do magistrado, dizer o direito, no caso concreto. E a súmula 625 deixa claro que a controvérsia de direito pode sim ser levada ao judiciário via mandado de segurança. O inciso 70 agora, do artigo 5º, continuando. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, ou seja, um deputado, um senador, não importa. Tem um representante do Congresso Nacional, pode sim impetrar mandado de segurança coletivo. B. Mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa de seus interesses, de seus membros ou associados. A súmula 629 do STF diz que a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor de seus associados independe da autorização destes. Então, a entidade de classe, ela não precisa da autorização. Ela precisa para outras ações coletivas, mas para o mandado de segurança, não. Porque, como a gente percebeu aqui no inciso 70 da Constituição Federal, o mandado de segurança coletiva, ele não exige a autorização. Ele só exige para sua concessão que ela esteja em funcionamento há pelo menos um ano, que seja em defesa dos interesses dos membros ou associados. Súmula 630, a entidade de classe tem legitimação para mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada interessa apenas uma parte da categoria, da respectiva categoria. Então, ainda que seja interesse de uma parte da categoria e não de toda a categoria, há legitimidade da entidade de classe. Seguindo aqui para a competência. Artigo 102 da Constituição Federal. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe 1. Processar e julgar originariamente ou D, a linha D. O habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores. O mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Em mandado de segurança, quem julga o mandado de segurança contra o Supremo é o Supremo, contra o STJ é o STJ. Então, a nível de tribunal, é a
o próprio tribunal julga o mandado de segurança contra as suas decisões. Mas o Supremo, além de julgar os mandados de segurança em face das suas decisões, ele julga os mandados de segurança em face contra atos do presidente da República, da mesa da Câmara, da mesa do Senado, do TCU e do PGR. Então, esses são os mandados de segurança impetrados originalmente no Supremo. A linha N também é importante para um mandado de segurança, porque ela diz assim, que compete originariamente ao Supremo processar e julgar a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados. E aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam diretamente interessados. Então, ela também julga nesses casos. Mas o STF limitou um pouco essa situação. A súmula 623 do STF diz que não gera por si só a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer do mandado de segurança com base no 102, inciso 1, a linha N da CF, da Constituição, dirigir-se o pedido contra deliberação administrativa do Tribunal de Origem, do qual haja participado a maioria ou a totalidade de seus membros. Súmula 330 do STF. O Supremo Tribunal Federal não é competente para conhecer de mandado de segurança contra atos dos tribunais de justiça dos estados. Cada tribunal julga os mandados de segurança contra as suas decisões. Súmula 624 do STF. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais. Inciso 2. Agora, é o Supremo Tribunal julgando em recurso ordinário. Recurso ordinário é como se fosse uma apelação no âmbito do STF. Ele devolve a cognição de toda a matéria. Então, vamos lá. Julgar em recurso ordinário o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de junção decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Então, se um mandado de segurança for em decisão denegatória, se o STJ, por exemplo, denegar a segurança num mandado de segurança originário no STJ, aí ele pode subir para o STF em recurso ordinário. Tranquilo? E também súmulas 272. Não se admite como ordinário recurso extraordinário de decisão denegatória de mandado de segurança. Então, se a pessoa errar, não tem fugibilidade entre o recurso extraordinário, que é um recurso que não discute provas, ele discute o direito, ele discute questões jurídicas, ele não discute mais questões fáticas. Não há fungibilidade aí entre o recurso extraordinário e o mandado de segurança e o recurso ordinário em mandado de decisão denegatória de mandado de segurança, perdão. Então, não há fungibilidade entre recurso extraordinário e recurso ordinário de decisão denegatória de mandado de segurança em única instância pelos tribunais superiores, né? Porque é só assim que o STF decide. Que é a súmula do STF. Perdão. Agora, a competência do Superior Tribunal de Justiça. Artigo 105 da CF. Compete ao Superior Tribunal de Justiça 1. Processar e julgar originariamente b. Os mandados de segurança e os habeas corpus contra atos de ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica ou do próprio tribunal. Então, cada tribunal julga os mandados de segurança contra as suas decisões.
Mas o STJ, além de julgar contra suas decisões, ele julga contra atos de presidente? Não. Do presidente é o STF. Contra ato de ministro de Estado. E aí equivale a ministro de Estado também o AGU. Aos comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e do próprio tribunal, como a gente já sabe. Agora, em recurso ordinário. Recurso ordinário é o STJ. Inciso 2, artigo 105. Julgar em recurso ordinário. B. Os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando denegatória a decisão. Então, se os mandados de segurança são decididos em única instância pelos TRFs, pelos TJs, pelo TJDFT, quando denegatória a decisão, recurso ordinário para o STJ. Então, se houve uma decisão denegatória de mandado de segurança no TJDFT e foi em única instância, foi direto para o TJDFT, porque a autoridade contra a qual foi impetrado o mandado de segurança, ela tinha foro especial no tribunal. Então, já foi denegatória, recurso ordinário é cabível para o STJ. Tudo bem. Súmula 41 do STJ. O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar originalmente mandado de segurança contra atos de outros tribunais ou dos respectivos órgãos. A jurisprudência já deliberou muito sobre isso, então não é cabível, cada um no seu quadrado. Cada tribunal julga os mandados de segurança contra os atos, as suas decisões. Contra atos do tribunal, né? Contra as suas decisões. Súmula 177 do STJ. O Superior Tribunal de Justiça é incompetente para processar e julgar originalmente mandado de segurança contra ato de órgão colegiado presidido por ministro de Estado. Não é só porque é um órgão colegiado, ele julga decisão. Quem é que julga mandado de segurança contra ato de ministro? O STJ. Mas não contra o órgão colegiado só porque é presidido pelo ministro de Estado. E contra ato de ministro de Estado. Ok? Artigo 121 da Constituição Federal. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito, das juntas eleitorais. Parágrafo 3º. São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem esta Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança. Então, a regra é a irrecorribilidade no TSE, mas é possível recorrer de mandado de segurança. Parágrafo 4º. Das decisões de tribunais regionais eleitorais, somente caberá recurso quando denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção. Só explicando melhor, aqui o parágrafo 3º diz que é possível recorrer das decisões do TSE que contrariem a Constituição. Então, pode ser eventualmente um recurso extraordinário, porque contrariou a Constituição, e decisão denegatória de habeas corpus e mandado de segurança. O que acontece com decisão denegatória de mandado de segurança em Tribunal Superior? ROC para o STF. E se for TRE, ROC para o STJ. Súmulas do Superior Tribunal de Justiça. Algumas súmulas selecionadas aqui do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 376. Compete à turma recursal processar e julgar mandado de segurança contra ato do juizado especial. Compete à turma recursal. Quem é que julga o mandado de segurança contra ato de juiz de juizado é a turma recursal.
Súmula 628 do STJ, teoria da encampação. Essa é uma importante súmula. Ela fala que a teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes cumulativamente os seguintes requisitos: a. Existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado. B. Manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas. E C. Ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. Então, o que acontece? Ainda que o agente tenha indicado uma autoridade coatora equivocada, mas se a autoridade coatora que foi indicada, mesmo que equivocadamente, ela encampar a defesa do mérito e não houver modificação da competência e existir um vínculo hierárquico entre essa autoridade indicada erroneamente e a que praticou ou ordenou a prática do ato, então vai ser adotada a teoria da encampação no mandado de segurança. Então, tudo bem correr contra essa autoridade. Até porque a autoridade coatora, ela tecnicamente nem é ré no mandado de segurança. Súmula do STF. Súmulas do STF. Súmula 101. O mandado de segurança não substitui a ação popular. Súmula 248. É competente originariamente o Supremo Tribunal Federal para mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União. Súmula 266. Não cabe mandado de segurança contra lei em tese. Súmula 269. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. Não substitui a ação de cobrança. Súmula 271. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Ou seja, como ele não é substitutivo de ação de cobrança, ele não produz efeito patrimonial pretérito. Então, o agente, né, a pessoa que ajuizou o mandado de segurança, ela vai ter que, mesmo que tenha concedido a segurança, ela vai ter que cobrar o pretérito administrativamente ou com uma nova ação. Súmula 299. O recurso ordinário e o extraordinário interpostos no mesmo processo de mandado de segurança ou de habeas corpus serão julgados conjuntamente pelo Tribunal Pleno. Súmula 304. Decisão denegatória de mandado de segurança não faz coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso de ação própria. Então, decisão denegatória do MS não faz coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso da ação própria. O mandado de segurança, ele é uma ação de conhecimento de rito especial. Então, ele faz coisa julgada quando ele julga o mérito. Quando ele não julgar o mérito, quando ela foi aquela decisão aqui denegatória, aquela decisão prevista no artigo 10, que é quase como se fosse um indeferimento liminar, nos termos do 485 do CPC, ela realmente não vai impedir o novo ajuizamento de uma ação. Súmula 319, ela diz que o prazo do recurso ordinário para o STF em habeas corpus ou MS é de 5 dias. Mas o CPC 2015 estabelece no artigo 103, parágrafo 5º, que os executados em embargo de declaração, que excetuados em embargo de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. Inclusive, os recurso ordinário e recurso extraordinário. Também o prazo, segundo o CPC, é de 15 dias. Súmula 405 do STF. Denegado o mandado de segurança pela sentença ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária. Súmula 430.
O pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança. Súmula 433 do STF. É competente o Tribunal Regional do Trabalho para julgar mandado de segurança contra ato do seu presidente em execução de sentença trabalhista. Mais uma súmula de cada um no seu quadrado. O tribunal julga os mandados de segurança contra ato do tribunal. Súmula 474 do STF, não há direito líquido e certo, amparado pelo mandado de segurança, quando se escuda em lei, cujos efeitos foram anulados por outra, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Súmula 510. Praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, cabe a ela o mandado de segurança ou a medida judicial. Cabe à autoridade delegada. Tranquilo? Súmula 627. No mandado de segurança contra a nomeação de magistrado da competência do presidente da República, este é considerado autoridade coatora, ainda que o fundamento da impetração seja nulidade ocorrida em fase anterior do procedimento. A autoridade coatora é o presidente da República, no mandado de segurança contra a nomeação de magistrado da competência do presidente. Súmula 631 do STF. Extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove no prazo assinado a citação dos litisconsortes passivo necessário. Vale dizer que no MS é possível litisconsórcios necessários e não há previsão de outras intervenções de terceiros, exceto a amicus curiae, que tecnicamente não, segundo a jurisprudência do STF, ele não era considerado intervenção de terceiros, mas o novo CPC coloca como sendo intervenção de terceiros no capítulo de intervenção de terceiros no artigo 138, se eu não me engano. Mas o amicus curiae também é possível, segundo o enunciado do Fórum de Processualistas Civis, o enunciado 249. Teve uma ADI muito importante que foi decidida, e tá tudo no informativo 1021. A ADI era a 4296 do DF, e ela julgou inconstitucionais a vedação a concessão de tutelas no MS. E reverberou em outras legislações também. Mas, enfim, tá aqui os artigos declarados inconstitucionais, o artigo 7º, parágrafo 2º, 22, parágrafo 2º, e os constitucionais, o artigo 1º, parágrafo 2º, 7º, inciso 3, o 23 e o 25. Uma tese importante é o tema de repercussão geral 530 do STF. Ele fala que a desistência em mandado de segurança sem aquiescência da parte contrária após a prolatação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante, é constitucional. É isso mesmo, meus amigos. É possível a desistência em mandado de segurança sem aquiescência da parte contrária após a prolatação da sentença de mérito, ainda que satisfativa, ainda que favorável ao impetrante, E aí a gente lembra da diferença para o CPC. Porque nas ações comuns, né, nas ações de conhecimento, mas do rito normal do CPC, do rito comum, você pode desistir até a sentença, mas se já houver a apresentação de contestação, precisa da autorização do réu, é o que diz o artigo 485. Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Parágrafo 5º. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. No mandado de segurança, tem esse limite da sentença? Não. Inclusive, após a sentença, obviamente, antes do trânsito em julgado, é possível desistir da ação. Precisa do consentimento do réu? Não precisa. Não precisa do consentimento do réu, não respeita o limite da sentença. Óbvio que não vai desfazer a coisa julgada, né? Se tiver transitado em julgado, então ele não pode mais desistir, mas, inclusive, posterior à sentença, ele pode desistir.
como é que se diz? Isso não se coaduna com a primazia do julgamento de mérito, que tá no CPC. Mas o MS é lei especial em relação ao CPC. Então, o que o MS disciplina, você segue o que o MS diz, o que a lei do MS diz. Mas o CPC, no artigo 4º, ele consagra o princípio da primazia do julgamento de mérito. E no caso, o CPC, ele meio que, o mandado de segurança, ele permite meio que a troca de uma decisão que faz coisa julgada, uma decisão de mérito, que enfrenta o mérito, por uma decisão que não enfrenta o mérito, por uma decisão sem resolução do mérito. Porque a homologação da desistência é uma sentença que não faz coisa julgada material. Agora vamos à leitura dos dispositivos da própria lei do MS. Lei 12.016 de 2009. Lei do Mandado de Segurança, editada sob a égide do CPC de 73. E hoje nós estamos com o CPC de 2015. Primeiro fato sobre a Lei de Mandado de Segurança. Artigo 1º. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, com abuso de poder ou ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Equiparam-se as autoridades, para efeitos dessa lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. Parágrafo 2º. Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e concessionárias de serviço público. Esse parágrafo 2º foi declarado constitucional pela ADI 4296, mas mesmo assim ele não revogou a súmula 333 do STJ. O que diz o informativo 1021, a decisão na ADI 4296? Diz que não cabe MS contratos de gestão comercial praticados por administradores de empresas públicas, sociedade de economia mista e concessionárias de serviço público. Então, não cabe MS nesses atos de gestão comercial. Cabe quando você pratica atos que não são de gestão comercial, mas atos ligados à atividade pública, como diz o parágrafo 1º, né? No que diz respeito às atribuições, no exercício das atribuições do poder público, como, por exemplo, a questão da licitação. Então, a súmula 333 do STJ, ela continua plenamente compatível com a lei do MS. Ela diz assim: cabe mandado de segurança contra ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista ou empresa pública. Seguindo agora o parágrafo 3º do artigo 1º da Lei do MS. Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança. Parágrafo 2º. Considerar-se-á federal a autoridade coatora se as consequências de ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o mandato houverem de ser suportadas pela União ou entidade por ela controlada. Artigo 3º. O titular do direito líquido e certo, decorrente de direito, em condições idênticas de terceiro, poderá impetrar mandado de segurança a favor do direito originário, se o seu titular não fizer no prazo de
30 dias quando notificado judicialmente. Parágrafo único. O exercício do direito previsto no caput desse artigo submete-se ao prazo fixado no artigo 23 dessa lei, contado da notificação. Artigo 4º. Em caso de urgência, é permitido, observados os requisitos legais, impetrar mandado de segurança por telegrama, radiograma, fax ou outro meio eletrônico de autenticidade comprovada. Isso aqui é uma disposição, né, que não parece compatível com a nossa realidade tecnológica atual. Parágrafo 1º. Poderá o juiz, em caso de urgência, notificar a autoridade por telegrama, radiograma ou outro meio que assegure a autenticidade do documento e a imediata ciência da autoridade. Parágrafo 2º. O texto original da petição deverá ser apresentado em 5 dias úteis. Parágrafo 3º. Para fins desse artigo, em se tratando de documento eletrônico, serão observadas as regras de infraestrutura das chaves públicas brasileiras, ICP Brasil. Artigo 5º. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar 1. De ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo independentemente de caução. 2. De decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. E 3. De decisão judicial transitada em julgado. Voltando. O primeiro, não concede MS quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independente de caução. E isso cancelou a súmula 429 do STF, que dizia justamente que a existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impediria o uso do mandado de segurança contra a omissão da autoridade. O inciso 2, que fala que não se concede MS de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, ela se relaciona com a súmula 202 do STJ, que diz que a impetração de mandado de segurança por terceiro contra ato judicial não se condiciona à interposição de recurso. Não se condiciona à interposição de recurso, mas se o recurso tiver efeito suspensivo, então não cabe MS, não se concederá MS, perdão. A súmula 267, ela diz que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Exceção e é uma certa mitigação do parágrafo do inciso 2, né? Que ele diz assim: o STJ admite MS contra ato judicial passível de recurso se houver, no caso concreto, uma situação teratológica abusiva que possa gerar dano irreparável e desde que o recurso previsto não tenha ou não possa obter efeito suspensivo. Então, a súmula ela é até mais ampla. Ela diz que não cabe MS contra ato passível de recurso ou correição. Recurso com efeito suspensivo ou sem efeito suspensivo. A jurisprudência do STJ, ela admite que MS contra ato judicial passível de recurso se houver, no caso concreto, uma situação teratológica ou abusiva. Isso não é uma superação da súmula, é só uma mitigação no caso concreto, né, a realidade. Existe uma tese aqui de repercussão geral, o tema 77 no informativo 514, ele diz que não cabe MS das decisões interlocutórias exaradas nos processos submetidos ao rito da Lei 9.099. Até porque os juizados, ele preza pela celeridade. Súmula 604 do STJ. O mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público. Agora vamos comentar. Não se concederá
Mandado de segurança de decisão transitada em julgado. Súmula 268 do STF. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Só que, como é esse trânsito em julgado, né? O informativo 650 de 2019 do STJ, ele diz que o MS ele deverá ter seu mérito apreciado independentemente de superveniência do trânsito em julgado da decisão questionada pelo mandamos. O que acontece? O MS, ele não substitui a ação rescisória, ele não substitui a querela nulitatis, ele não pode ser ajuizado contra uma decisão que já transitou em julgado. Porém, se no curso do julgamento do mandado, no curso do processamento do mandado de segurança, a decisão contra a qual o mandado de segurança se insurge, ela transitar em julgado, o mandado de segurança não vai perder o objeto. Ele deverá ser apreciado. Parágrafo único vetado, artigo 6º. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela Lei Processual 319, né, do CPC, salvo engano, será apresentada em 2 vias, com os documentos que instruírem a primeira, reproduzidos na segunda, e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, a qual se acha vinculada e da qual exerce atribuições. Parágrafo 1º. No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recusa a fornecê-lo por certidão ou por terceiro, o juiz ordenará preliminarmente por ofício a exibição desse documento em original ou em cópia autenticada e marcará para o cumprimento da ordem o prazo de 10 dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição. Veja, olha só. O mandado de segurança, ele exige direito líquido e certo, que é basicamente os fatos não controvertidos, entenda assim. Então, você já tem que vir com a prova pré-constituída, a prova documental, para mostrar para o juiz. Mas acontece que o documento ele pode estar em posse da repartição ou do estabelecimento público, ou ainda da autoridade, e eles podem se recusar a fornecer a certidão. E aí o juiz vai ordenar a exibição do documento em original no prazo de 10 dias. Em original, cópia autenticada. Parágrafo 2º do artigo 6º. Se a autoridade que tiver procedido dessa maneira for a própria coautora, a ordem far-se-á no próprio instrumento de notificação. Parágrafo 3º. Considera-se a autoridade coautora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Ou ela praticou o ato impugnado, ou ela ordenou que o ato fosse praticado. Então, essa é a autoridade coautora. Ela não é tecnicamente ré no processo, porque ela não é citada, ela não suporta o ônus da sucumbência, mas ela presta as informações por ela mesma ou via a advocacia pública, ela apresenta a pessoa jurídica e ela tem legitimidade recursal. Tá? A teoria da incampação, aplicável no MS, que a gente já leu a súmula. Parágrafo 4º vetado, parágrafo 5º. Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo artigo 267. O artigo 267 era do Código do CPC de 73. E no CPC 2015, o equivalente é o 485, que fala das decisões que não resolvem o mérito, que é aquela que indeferir a inicial, quando o processo ficar parado por mais de 1 ano por negligência das partes, quando não promover os atos e as diligências a que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, verificar a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada, verificar a ausência de legitimidade de interesse processual, acolher a alegação da existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência, homologar a existência da ação. Em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal e nos demais casos prescritos no Código.
Parágrafo 6º do artigo 6º. Pedido de mandado de segurança poderá ser renovado dentro do prazo decadencial se a decisão denegatória não houver lhe apreciado o mérito. Porque quando ela não aprecia o mérito, não faz coisa julgada material, então é possível impetração de novo MS ou até outra ação, por exemplo, uma ação comum, uma ação ordinária. Mas, veja, se não julgar o mérito, se julgar o mérito, não pode. E para ajuizar um novo MS, tem que respeitar ainda o prazo de 120 dias, esse prazo decadencial. Artigo 7º. Ao despachar inicial, o juiz ordenará: 1. Que se notifique o coautor do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que no prazo de 10 dias preste as informações. Então, você notifica o coautor no prazo de 10 dias com a petição inicial e com as cópias dos documentos para que ele preste informações. 2. Que, se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos. Isso já foi objeto de questões que você erra e nem percebe, porque é antinatural. Por que vai mandar documento para a autoridade coatora e não vai mandar para o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada? Não tem sentido, mas enfim, para que querendo ingresso no feito. Então, notifica o coautor no prazo de 10 dias, junto com a petição inicial e os documentos para informações. 2. Dá ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, envia a cópia da inicial sem documentos, para que querendo ingresso no feito. 3. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito com o objetivo de assegurar o ressarcimento da pessoa jurídica. Isso foi declarado, essa parte final foi declarada constitucional pela DIN 4296. Tá aqui o dispositivo, a decisão do informativo, né? O juiz tem a faculdade de exigir caução, fiança ou depósito para o deferimento da medida liminar em mandado de segurança, quando verificada a real necessidade da garantia em juízo, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Parágrafo 1º. Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar, caberá agravo de instrumento observado, disposto. Aí ele diz o CPC de 73, mas é óbvio o CPC de 2015. Que tem um rol taxativo de hipótese de agravo de instrumento, mas que o STJ consagrou uma taxatividade mitigada. Mas, enfim, na decisão que concedeu ou denegar a liminar, no MS, cabe agravo de instrumento. Parágrafo 2º. Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias, bens provenientes do exterior, a reclassificação, a equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens e pagamentos de qualquer natureza. A ADI considerou esse dispositivo inconstitucional. Isso por quê? Porque tem uma restrição absoluta ao poder geral de cautela do magistrado aqui. Então, o informativo 1021, o plenário do STF, na ADI 4296 do DF, disse que é inconstitucional ato normativo que vede ou condicione a concessão de medida liminar na via mandamental. Súmula 213. O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária. Então, o mandado de segurança pode declarar o direito à compensação tributária. E a súmula 212 está esperada, que ela vedava a compensação cautelar de créditos tributários. Súmula 460 do STJ. É incabível mandado de segurança para convalidar a compensação tributária realizada pelo contribuinte. Aparentemente, essa daí continua.
Parágrafo 3º. Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolatação da sentença. Parágrafo 4º. Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamento. Parágrafo 5º. As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas nesse artigo se estendem à tutela antecipada, a que se refere o 273 e o 461 do CPC de 73. Mas, na verdade, agora, a partir do artigo 294 e seguintes, o título 5 da tutela provisória do CPC de 73. Do CPC de 2015, a tutela de urgência de evidência. Então, as vedações relacionadas às concessões liminares se estendem a essas tutelas, mas não se estendem, porque elas foram declaradas inconstitucionais. Então, também não se estendem às tutelas de urgência e de evidência. Artigo 8º. Será decretada a perempção ou caducidade da medida liminar ex officio ou a requerimento do Ministério Público quando, concedida a medida, o impetrante criar obstáculo ao normal andamento do processo ou deixar de promover por mais de 3 dias úteis os atos e as diligências que lhe cumprirem. Artigo 9. As autoridades administrativas, no prazo de 48 horas da notificação da medida liminar, remeterão ao Ministério Público a que se acham subordinadas e ao AGU, Advogado-Geral da União, ou a quem tiver a representação judicial da União, do Estado, do município ou da entidade apontada como coatora, cópia autenticada do mandado notificatório, assim como indicações e elementos necessários às providências a serem tomadas para a eventual suspensão da medida e defesa do ato apontado como ilegal ou abusivo de poder. Artigo 10. A inicial será desde logo indeferida. É um indeferimento liminar sem resolução no mérito. Por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido prazo legal para impetração. Parágrafo 1º. Do indeferimento inicial pelo juiz de primeiro grau caberá apelação. Quando a competência para o julgamento do mandado de segurança couber originalmente a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo para o órgão competente do tribunal que integre. Parágrafo 2º. O ingresso de litisconsorte ativo não será admitido após o despacho da petição inicial. Então, tem a distribuição, e aí até o despacho da petição inicial pode ingressar litisconsorte ativo, mas após isso não, para evitar uma violação ao juízo natural. Artigo 11. Feitas as notificações, o serventuário em cujo cartório corra o feito juntará aos autos cópia autenticada dos ofícios endereçados ao coator e ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, bem como a prova da entrega a estes ou de sua recusa em aceitá-los ou dar recibo, e no caso do parágrafo 4º dessa lei, a comprovação da remessa. Artigo 12. Fim do prazo que se refere para o inciso 1, do caput do artigo 7º dessa lei. O juiz ouvirá o representante do Ministério Público, que opinará dentro do prazo improrrogável de 10 dias. Veja, essa questão aqui de ouvir o Ministério Público, o juiz não está vinculado ao entendimento do Ministério Público. Mas o Ministério Público, no CPC, no artigo 178, ele vai ser ouvido, ele vai intimar no prazo de 30 dias para ser ouvido como fiscal da ordem jurídica, nas hipóteses previstas em lei e na Constituição, que envolvam 1. Interesse público ou social, 2. Interesse de incapaz, 3. Litígios coletivos pela posse da terra rural ou urbana.
Participação da Fazenda Pública não configura por si só a hipótese de intervenção do MP. Então, essa é a disposição do CPC. No CPC, a atuação do Ministério Público como litisconsorte, ela tem uma certa limitação. Nem todas as ações vai chamar o Ministério Público. Mas, aqui na lei do MS, parece que sempre vai ouvir o Ministério Público no prazo de 10 dias. Prazo improrrogável de 10 dias. Isso após a notificação da autoridade coatora. Parágrafo único do artigo 12. Com ou sem o parecer do Ministério Público, os autos serão conclusos ao juiz para a decisão, a qual deverá ser necessariamente proferida em 30 dias. Artigo 13. Concedido o mandado, o juiz transmitirá em ofício, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento, o inteiro teor da sentença à autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada. Em caso de urgência, poderá o juiz observar o disposto no artigo 4º dessa lei, que é o negócio do fax. Artigo 14. Da sentença denegando ou concedendo o mandado, cabe a apelação. Parágrafo 1º. Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. Veja, a lei do MS, ela é especial em relação ao CPC. Então, é majoritário que não se aplicam as exceções ao duplo grau de jurisdição do CPC. Então, sempre vai ter duplo grau de jurisdição no mandado de segurança, quando é concessivo. E aí, no CPC, no artigo 496, existem exceções previstas no parágrafo 3º e 4º, que são aqueles limites de valores de 100 mil salários mínimos para a União e as autarquias da União, 500 salários mínimos para o Estado, DF, Fundações de Direitos Públicos e para os municípios que são capitais. E para os demais municípios, sem salários mínimos, condenações em sem salários mínimos. Também não se aplica quando... Não se aplica o disposto no artigo quando a sentença estiver fundada em súmula de Tribunal Superior, acórdão proferido pelo STF, pelo STJ, em julgamento de recurso repetitivo, entendimento firmado em IRDR e assunção de competência, entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo pelo próprio ente, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. Então, nesses casos, há exceção ao duplo grau de jurisdição, mas no CPC. Aqui, no mandado de segurança, a lei é expressa em dizer que, concedida a segurança, está obrigatoriamente o duplo grau de jurisdição. Então, é isso. Parágrafo 2º. Estende-se à autoridade coatora o direito de recorrer. Parágrafo 3º. A sentença que concedeu o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão de liminar. Isso aqui perdeu o sentido, né? Porque a vedação à concessão de liminares foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, pode ser executada provisoriamente a sentença se não tiver recurso com efeito suspensivo igual qualquer outro processo. Parágrafo 4º. O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial. Ou seja, ele não tem efeitos pretéritos. Ele não substitui a ação de cobrança. O MS não tem efeitos patrimoniais pretéritos e não substitui a ação de cobrança. Vamos lá. A suspensão da segurança agora, que é importante, é um sucedâneo que não analisa a legalidade do ato, mas a lesividade. Vamos ver a disposição do artigo 15, que prevê essa suspensão de segurança. Antes, vou ler aqui a súmula 626 do STF. A suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo determinação em contrário de decisão que a deferir, vigora até o trânsito em julgado da decisão definitiva de concessão da segurança ou, havendo recurso,
ou havendo recurso, até a manutenção pelo Supremo Tribunal Federal, desde que o objeto da liminar deferida coincida, total ou parcialmente, com o da impetração. Artigo 15. Quando há requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender em decisão fundamentada a execução da liminar e da sentença. Dessa decisão caberá agravo sem efeito suspensivo no prazo de 5 dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. Suspensão da segurança não é recurso, suspensão da segurança é um sucedâneo recursal. Quem é que tem legitimidade? A pessoa jurídica de direito público interessada e o Ministério Público. A legitimidade para a suspensão da segurança. A suspensão da segurança, ela discute se a decisão está ilegal, se ela está legal. Ela não discute o mérito do ato. Ela não discute o mérito da liminar concedida. Ela discute o quê? Ou não? Ela discute a lesividade do ato. Ela quer evitar uma lesão a quê? A ordem, a saúde, a segurança ou a economia pública. E ela é dirigida a quem? Quem é que decide sobre a suspensão da segurança? É o relator? Não. É o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso. Então, é o presidente do tribunal que suspende, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença. Dessa decisão caberá agravo sem efeito suspensivo no prazo de 5 dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. Então, se aqui está na primeira instância, digamos assim, uma vara de fazenda pública, a concessão de uma liminar e a pessoa jurídica de direito público municipal, por exemplo, ela entende que não dava certo essa concessão de liminar, porque ela vai gerar grave lesão à economia pública. Então, ela pode agravar a decisão se ela foi concedida liminarmente, pode, mas ela pode também entrar com uma suspensão da segurança. E essa suspensão da segurança vai ser julgada pelo tribunal, pelo presidente do tribunal. Não é o relator que vai decidir, é o presidente do tribunal. E aí ele vai decidir sobre essa suspensão dessa segurança. O que é que o presidente do tribunal vai analisar? Ele vai analisar a lesividade do ato. Então, a fazenda vai tentar argumentar de que essa decisão, ainda que ela seja justa, ela vai gerar um caos na economia. O Estado não vai conseguir pagar os salários dos funcionários, não vai conseguir prestar o serviço público, vai ser um maior caos. E aí ele vai se colar, o presidente o presidente do tribunal vai denegar a segurança, não porque não seja o direito, mas por causa da lesividade da decisão. Dessa decisão a qual couber em decisão fundamentada, a execução da liminar ou da sentença. Dessa decisão, da decisão que suspender a segurança, cabe agravo sem efeito suspensivo no prazo de 5 dias. Cabe agravo para o plano do tribunal. Esse agravo é um agravo interno, não é um agravo de instrumento. Tranquilo? Parágrafo 1º. Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput desse artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer eventual recurso especial ou extraordinário, a depender de se a matéria é constitucional ou infraconstitucional. Veja, essa matéria estava na vara de fazenda pública de, sei lá, um município aí qualquer, Uberaba, Minas Gerais, acho que é. E ele vai chegar no STF. Pode.
pode chegar via suspensão de segurança no STF. Vamos lá. Parágrafo 2º. É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o parágrafo 1º desse artigo, quando negado provimento ao agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere esse artigo. Parágrafo 3º. A interposição de agravo de instrumento contra a liminar concedida nas ações movidas contra o poder público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere esse artigo. Então, a interposição do agravo de instrumento contra a liminar concedida nas ações promovidas contra o poder público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere esse artigo. Parágrafo 4º. O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar se constatar em juízo prévio a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida. Então, ele pode conferir o efeito suspensivo liminar em juízo prévio. Parágrafo 5º. As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão. Liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes mediante simples aditamento do pedido original. Artigo 16. Nos casos de competência originária dos tribunais, caberá ao relator a instrução do processo, sendo assegurada a defesa oral na sessão de julgamento do mérito ou do pedido liminar. Parágrafo único. Da decisão do relator que conceder ou denegar a medida liminar, caberá agravo ao órgão competente do tribunal que integre. Da decisão do relator que concedeu ou denegar a medida liminar, caberá agravo ao órgão competente do tribunal que integre. Agravo interno, né? Súmula 622. No STF, não. Não cabe agravo regimental contra a decisão de relator que concede ou indefere liminar em mandado de segurança. Jurisprudência defensiva aqui do STF. Artigo 17. Nas decisões proferidas em mandado de segurança e nos respectivos recursos, quando não publicado no prazo de 30 dias contado da data do julgamento, o acórdão será substituído pelas respectivas notas taquigráficas, independentemente de revisão. Artigo 18. Das decisões em mandado de segurança proferidas em única instância pelos tribunais, cabe recurso especial e extraordinário nos casos legalmente previstos e recurso ordinário quando for denegatório. Então, recurso ordinário é quando denega a decisão em mandado de segurança. Recurso especial e extraordinário em decisão concessiva, se ela for especial ou extraordinário, se ela for concessiva, né? E ela for decidida em única instância pelos tribunais superiores. Aí cabe recurso especial ou extraordinário, a depender do fundamento. E recurso ordinário é só quando for denegatória. Artigo 19. A sentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança sem decidir o mérito não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais. Ou seja, não faz coisa julgada material a decisão que denegar o mandado de segurança sem decidir o mérito. Aí é óbvio que aceita a impetração de ação própria. Artigo 20. Os processos de mandado de segurança e os respectivos recursos terão prioridade sobre todos os atos judiciais, salvo habeas corpus. Prioridade sobre todos os atos judiciais, salvo habeas corpus. Parágrafo 1º. Na instância superior, deverão ser levados a julgamento, na primeira sessão que seguir a data em que forem concluídos ao relator, o mandado de segurança, né?
Parágrafo 2º. O prazo para a conclusão dos atos não poderá exceder 5 dias. Artigo 21. O mandado de segurança coletivo. Agora vamos ver o MS coletivo. Mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança coletivo, ele pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. Partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos 1 ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade ou de parte dos seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada para tanto a autorização especial. Parágrafo único. Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser 1. Coletivos, assim entendidos para efeitos dessa lei, os transindividuais de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica. Então, os direitos transindividuais indivisíveis de um grupo ou categoria ligados por uma relação jurídica entre si ou com a parte contrária, esses direitos coletivos são defendidos pelo MS. Os direitos individuais homogêneos, assim entendidos para efeito dessa lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou da parte dos associados ou membros do impetrante. E os direitos difusos? Não há previsão quanto aos direitos difusos. Então, não tem MS coletivo para defender o meio ambiente, a sadia qualidade de vida para gerações futuras, por exemplo. Direitos difusos, não há previsão de defesa aqui no MS. Artigo 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categorias substituídos pelo impetrante. Esse dispositivo foi declarado constitucional. Parágrafo 1º. O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título individual se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de 30 dias. Então, não vai induzir litispendência para ação individual. A ação individual pode ser ajuizada, inclusive, depois que já tem proposto um MS coletivo. Porém, a coisa julgada não beneficiará o impetrante individual que não requerer a desistência no prazo de 30 dias a contar da ciência comprovada da ação coletiva. Parágrafo 2º. No mandado de segurança coletivo, a liminar só poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas. Tá inconstitucional esse parágrafo 2º pela decisão na DIN 4296. Então, não precisa necessariamente a oitiva da pessoa jurídica no prazo de 72 horas. É possível, sim, a concessão liminar no mandado de segurança coletivo. Artigo 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias, contados da ciência pelo interessado do ato impugnado, certo? E o prazo decadencial não suspende nem se interrompe, é constitucional. A súmula 632 e a DIN também disseram que é constitucional. A lei que fixa prazo de decadência para impetração do MS. Artigo 24. Aplicam-se ao mandado de segurança os artigos 46 a 49 do Código de Processo Civil de 73. Aqui ele está falando do litisconsórcio. Esses dispositivos aqui do CPC de 73 estão falando do litisconsórcio. Aí você entende que aplica seu litisconsórcio nos termos do CPC de 2015.
Artigo 25. Não cabem no processo de... Deixa eu botar aqui litisconsórcio. Artigo 25. Não cabem no processo de mandado de segurança a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé. Olha só, a condenação em honorários advocatícios realmente não se admite. Está aqui no artigo 25 da lei. Foi declarado constitucional. Também é jurisprudência simulada no STF e no STJ, a súmula 105 e a súmula 512 do STF. Aqui está mostrando. Mas é importante que se diga que os embargos infringentes, eles não existem mais. O CPC de 2015 acabou com os embargos infringentes. Existe um negócio aí que chama técnica de julgamento estendido, que meio que substitui os embargos infringentes. Mas como esse recurso não existe mais, então não tem sentido isso aí, essa disposição em relação aos embargos infringentes, só em relação à condenação de honorários advocatícios. E aplica-se ao MS a técnica do julgamento estendido. Artigo 169 do STJ. São inadmissíveis embargos infringentes no processo de mandado de segurança. E eu já disse, que está simulado, mas isso aí não tem mais importância. Artigo 26. Constitui crime de desobediência nos termos do 330 do Código Penal o não cumprimento das decisões proferidas em mandado de segurança sem prejuízo de sanções administrativas ou da Lei 1079, que é a lei de crime de responsabilidade, quando cabíveis. Artigo 27. Os regimentos dos tribunais e, no que couber, as leis de organização judiciária deverão ser apartados às disposições dessa lei no prazo de 180 dias, contado sua publicação, e essa lei entra em vigor na data da publicação, revogando aí esses dispositivos. Então, foi isso, meus amigos. A gente conversou sobre o mandado de segurança, a Lei 12.016 de 2009. E é isso. Deixo uma mensagem para vocês. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:22.